Hola muchachos de la primera serie, otra vez estamos acá con la videoclase de español hoy para hacer la resolución de los ejercicios del mes de junio, para ver nuevamente los gabaritos de español que fueron corregidos por ustedes, para que ustedes puedan sacar alguna duda que aún ustedes puedan tener, ¿sí? Vamos a revisar todo lo que los ejercicios que ustedes hicieron con y pusieron, ¿no? Que estaba correcto o no. Vamos a rever algo de la gramática y de interpretación de texto a respecto de los cuentos en español. Entonces, nosotros tuvimos como 3 clases de español en junio y vamos a revisarlas ahora a través de los ejercicios comentados. Empecemos entonces, ¿sí? Nosotros empezamos el mes con una clase que fue propuesta por la Secretaría de Educación, que fue respecto de la canción Calma. La clase se llamaba Calma, llévate la vida con calma. A ustedes que ya estudiaron conmigo en clase en el principio de año, en electiva también, ustedes vieron ya esta canción de Pedro Capó, que trata de cómo relajar, cómo tener una buena vida, cómo tener calma para todos, ¿sí? Entonces, la clase propuesta el día 8 de junio fue para conocer a vocabularios e conhecer também esta canção. A aula proposta pela SEDUC traz a música de Pedro Capó, Calma, e sugere o estudo de novas palavras e vocabulários. Em resposta à questão número 1, que decía, tras escuchar la canción, ver el videoclip y las imágenes en la videoclase. Observa la letra e señala 10 palavras que desconoce. O vídeo fornece resposta aos 7 minutos e 12, onde traz o glossário de 10 palavras desconhecidas, porém, outras palavras podem ser colocadas. Então, ustedes poderiam poner estas 10 palavras desconhecidas propuestas, como também poderiam poner outras palavras que ustedes não conozcan, ¿sí? As 10 palavras que foram propostas nessa aula da Seduce foram coquetear, que significa flertar, buscabulla, que significa buscando problemas, ou pelea, que é uma briga, buscando treta, vacilar, que significa estar seguro de algo, desfrutar ou passar bem, medalha, que é a cerveja nacional de Porto Rico, ou seja, abre la medalha significa abrir a cerveja. Chinchorro, bar, restaurante folclórico porto-riquenho, acessível e humilde. Chinchorrear, uma atividade que se faz aos domingos, onde se reúne a família e se vai visitando chinchorro, de chinchorro em chinchorro, né? Provando bebidas, frituras, comidas típicas do lugar. Coquito, bebida navideña, Natal, né? Navideña significa do Natal. Hecha de leite apurada, leite de coco, canela e rum. Então, feita de leite condensado, leite de coco, canela e rum. Apenas significa tão pronto como, assim que, igual ao português. Cierra significa fecha. E pantalla, tela de um computador ou TV. Também poderia ser a pantalla de um celular. ¿Sí? Podrían poner también, como yo les dije, otras palabras que ustedes no conocieran y con la traducción, ¿sí? Además de esas, o mezcladas, misturadas. ¿Qué te pareció la canción? Letra e imágenes del videoclip. ¿Estás de acordo com a reflexão da letra? Tradução. O que você achou da canção? Letra e imagens do videoclipe. Você concorda com a reflexão da letra? O que trouxe a letra, né? Para abrir a cerveja, deixar o celular, beber uns tragos, enfim. Você concorda? Opinião personal, ustedes responderiam em espanhol como ustedes
querem responder, ok? Então, cada aluno responde de uma forma. Procure treinar o seu vocabulário em espanhol, dizendo me gustou ou não me gustou, estou de acordo ou não estou de acordo. Questão número 3. Como podemos levar a vida com calma? Como você pode levar a vida com calma? Também uma resposta pessoal, sim, para treinar o vocabulário de vocês também. Então, aqui, segundo a canção de Pedro Capó, a vida pode ser levada com calma ao se ver o pôr do sol, ir à praia, desligar o celular, abrir uma cerveja, brincar com as crianças, sentir o vento no rosto, a areia nos pés, dançar juntos. Tudo isso está na letra da canção. O aluno também poderá citar outras coisas. Em espanhol, todo isso que eu les dije agora está en la letra que dice juntos ver el sol caer. Entonces la respuesta sería en español así. ¿Cómo podemos llevar a vida con calma? Viendo el sol caer, cerrando la pantalla, abriendo la medalla, poniendo la cara al viento, sintiendo la arena en los pies, el sol en la piel, jugando con los niños, darnos cariño, yendo a la playa, bailar juntitos. Então, tudo isso aí é uma forma de se levar a vida com calma, segundo a canção, mas você também poderia colocar outras coisas de como se levar a vida com calma. Está bem? Acá en esta parte, ustedes tendrían que ver la biografía del cantante Pedro Capó para sacar as seguintes informações. Então, lá pela Seduc ou Seduce, vocês poderiam ter sugestões, né, de vídeos a serem assistidos que eu coloquei para vocês lá na lista. Os dados, né, que foram pedidos aí do Pedro Capó são a data de nascimento, nacionalidade, o nome dele de batismo e a idade dele. Então, en español se dice fecha de nacimiento, la nacionalidad, el nombre de pila, que é o nome de batismo, e la edad. Então, a resposta para quem pesquisou aí descobriu, né, e leu e viu que ele nasceu em 14 de novembro de 1980. La nacionalidad es puertorriqueño, su nombre es Pedro Francisco Rodríguez Sosa y él tiene 39 años. Era bien fácil de encontrar también esas informaciones en otros cualquiera sitios de la internet, ¿sí? La clase del día 22 de junio trajo para ustedes un cuento clásico tanto en lengua americana, cuanto brasileña, cuanto española, que es un resumen de A Bela y a Fera, ¿sí? Hubo un video con la historia que ustedes podrían también pesquisar en la internet. El sitio fue pasado para ustedes, para que ustedes vieran. Y también hay la historia completa en la lista, pero la historia en español, ¿sí? La respuesta de esa actividad era para que ustedes pusieran el resumo del clásico en portugués, da Bela y a Fera, ¿sí? Que en español se dice la bella y la bestia, né? A fera é bestia em espanhol. Então, aqui no gabarito e lá também que eu enviei para vocês, há uma sugestão apenas do resumo do clássico em espanhol, estando em português, né? Vocês podem pausar esse vídeo para fazer a leitura desse conto, tá? Caso vocês queiram copiar ou verificar se o espanhol de vocês, a tradução que vocês fizeram, tem alguma palavrinha aí que vocês não saibam o significado ou se está de maneira correta aí a tradução que vocês fizeram, tá certo? Então, aqui tem muitas palavras em espanhol que são bem diferentes do português, então vocês podem fazer a conferência aí na leitura do texto, tá? Não deixem de ler esse texto aí no completo para que vocês
possam fazer aí as atividades de maneira correta. El día 25 de junio hubo una continuación ahí de ese texto de La Bella y la Bestia. Por que eu pedi apenas o resumo em português na aula passada e coloquei essas atividades aí no dia 25 para vocês, né? Porque levaria muito tempo para que vocês compreendessem o texto em português que estava em espanhol, né, para fazer o resumo. Então eu deixei para que vocês fizessem as atividades de interpretação somente nessa aula, tá? Então aqui o gabarito explicado para vocês. Para responder a essas questões, você deveria reler o conto da aula anterior. A história conta que, durante um viaje, um homem acaba em um castillo mágico habitado por uma bestia que termina encerrándolo. Para salvarlo, su hija menor se ofrece para quedar con la bestia a cambio de la libertad de su padre. En el palacio, la bestia trata a Bella con grandes atenciones y comienzan a hacerse amigos, hasta que Bella abandona el castillo para ir a visitar a su padre enfermo, prometiendo regresar. Al retrasarse a su vuelta, la bestia está a punto de morir de tristeza. Y cuando Bella le encuentra así, le confiesa su amor, deshaciendo el encantamiento que encerraba a un príncipe bajo la forma de bestia. Então, a história conta que durante uma viagem, um homem acaba num castelo mágico habitado por uma fera que termina prendendo-o. Para salvá-lo, a sua filha menor se oferece para ficar com a fera em troca da liberdade do seu pai. No palácio, a fera trata Bella com grandes atenções e começam a ficar amigos até que Bella abandona seu castelo para ir visitar o seu pai doente, prometendo voltar. Ao se atrasar para voltar, a fera, está a ponto de morrer de tristeza quando Bella o encontra assim, confessando seu amor, desfazendo o encantamento que trancava um príncipe baixo aquela forma de fera. Entonces, en esta clase, ustedes iban a tener que responder 20 preguntas sobre este texto, La Bestia y la Bella, 20 perguntas sobre o texto de interpretação. Teriam que ler o texto em espanhol para responder as questões, tá? Então, a primeira pergunta: ¿por que la hija del mercader despertava tanta devoção? Por que a filha desse vendedor, né, despertava tanta devoção das pessoas? Questão número 2, por que as hermanas de Bella la despreciavam? Por que as irmãs de Bella as desprezavam? Então, aqui tem as respostas de acordo com o texto, tá? Não só era a irmã mais nova, muito mais bonita que as outras, senão também era mais bondosa. E a número 2 é porque eles desprezavam a irmã mais nova, porque ela perdia grande parte do seu tempo lendo bons livros. Nessas questões, pessoal, vocês têm que buscar mesmo no texto, tá? Tudo que eu coloquei aqui está no texto, ok? Sem segredo nenhum. Basta ler e procurar que vocês vão encontrar as respostas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que actitud tenía Bella com os homens que queriam tomá-la como esposa? Que atitude que a Bella tinha com os homens que queriam casar com ela? Como era um dia de trabalho para Bella em sua casa de campo? Como era um dia de trabalho para Bella na sua casa de campo? Que le pidió Bella a su padre quando tuvo que marchar-se de viaje? O que a Bella pediu para o seu pai quando ele teve que viajar? Que se encontrou o padre de Bella quando se levantou em el castillo? O que o pai da Bella encontrou quando ele se levantou lá no castelo? Que sucedió quando o padre cortou uma rosa blanca del jardín del palacio? O que aconteceu quando o pai cortou uma rosa branca do jardim do palácio? Qual foi a condição que le impuso la bestia al padre de Bella para perdonar
la vida? Qual foi a condição que ele impôs, né? A fera impôs ao pai da Bella para não matá-lo. Então, como eu les dije, é só ler no texto que tá tudo que tá aqui eu tirei de lá, tá? As respostas são essas em negrito aí. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar-me. Qualquer coisa, vocês busquem aqui as respostas e depois vão lá no texto. 9. ¿Qué le ofreció la bestia antes de que el padre se marchara del palacio? O que a fera ofereceu para o pai, né, antes dele ir embora do palácio? Quem se ofereceu para ir ao castillo e que motivos se dieron para ello? Quem se ofereceu para ir ao castelo e que motivos deram para isso? Que pensava Bella quando servia a cena a seu padre em el palacio de la bestia? O que a Bella pensava quando ela serviu o jantar para seu pai no palácio da fera? Que contenia a habitação de Bella? O que tinha no quarto da Bella? Que poderes tinha el espejo mágico? Que poderes tinha o espelho mágico? Quanto tempo passou Bella em el palácio e que sucedia cada tarde? Quanto tempo que a Bella passou naquele palácio e o que acontecia todas as tardes? As respostas estão aí em negrito também, bajo cada uma das perguntas, está bem? Na 9 aqui, uma grande quantidade de moedas de ouro. Na 10, porque ele, né, preferia que o monstro a matasse do que morrer seu pai. Na próxima, a besta queria que ela engordasse para poder comê-la. Então, assim, tem coisas aqui bem específicas no texto, tá? Como estava em espanhol, vocês poderiam responder em espanhol também. E as últimas perguntas, da 15 até a 20. Por que Bella regressa ao lado de seu padre? Por que a Bella volta, né? Vai atrás de seu pai. 16. Como eram os esposos das irmãs de Bella? Como eram os cunhados da Bella, né? Os maridos das irmãs de Bella. 17. Qual era o plano das irmãs para perjudicar a Bella? Qual era o plano das irmãs para prejudicar a Bella quando ela voltou lá para visitar o pai? Donde se encontrou Bella a la bestia a su regreso e que lhe havia sucedido? Como a Bella encontrou a fera quando ela voltou? O que tinha acontecido com ele? Onde ele estava, né? 19. Em que consistia a maldição de la bestia? No que consistia a maldição da fera? E 20, última, em que convirtió el hada a las hermanas de Bella al final de la história? Essa aqui é bem legal, né? Eu transformo ela em estátuas. Muy bien, chicos, llegamos al final de más una videoclase de resolución de ejercicios de este mes de junio. Nosotros tuvimos ahí 3 clases, la música de Pedro Capó y también un cuento de La Bella y la Bestia, da Bela e da Fera. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas aí, ¿sí? Estamos encerrando el bimestre y el semestre. Ahora vamos a volver en agosto, ¿sí? Aprovechen para descansar y no dejen de estudiar también. Si hay alguna duda, relean las clases pasadas, ¿sí? No dejen de hacer las actividades y de corregirlas también, ¿sí? Espero que tengan aprendido muchas cosas sobre los cuentos y que les tengan gustado. Bueno, hagan anotaciones y llámenme si quieren sacar dudas, ¿está bien? Muchas gracias y hasta pronto, hasta la próxima. Bye, bye.